E no Mãos Solidárias de hoje a gente vai conhecer o trabalho da SETA, uma organização da sociedade civil organizada sem fins lucrativos que trabalha em 7 unidades há muitos anos já pela garantia dos direitos, pelo fortalecimento de vínculos e pela convivência. E quem vai contar a história dessa entidade para a gente é o Falco Fontanini, que inclusive é o filho da fundadora, né, Falco? Exatamente. Muito obrigada por receber a gente aqui na sede, em uma das sedes, né? Sim. Queria que você começasse explicando o porquê desse nome e contando a história para a gente da fundação. Ok. Agradeço a presença de vocês, a oportunidade, né, de estar participando desse programa também. A SETA completou 52 anos de fundação, né? Ela funcionou antes de ter a legalidade, ela funcionou por uns 2 anos numa iniciativa que minha mãe foi fundadora, e familiares, né, e vizinhos, pessoal que colaborava ali na região do Taquaral, no bairro Taquaral, Campinas, e eles, para a necessidade da época, década de 70, né, 1973, pessoas batiam de casa em casa pedindo algumas coisas, e aí surgiu essa ideia de começar a ajudar. Então, no último domingo de cada mês, esse grupo ia arrecadando comida, cesta básica, roupa, material escolar, brinquedo, o que tinha, e no último domingo fazia uma distribuição. Começou com algumas pessoas e foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma distribuição de Natal, tinha mais de 200 pessoas no quintal daquela casa. E aí parou a rua, né? Foi um movimento. Um evento. Foi um evento, uma coisa muito grande. E aí uma pessoa da época, que já tinha Fundação FEAC em Campinas, ficou sabendo, viu e falou: gente, precisamos legalizar isso, já está um movimento muito grande, precisa transformar isso numa instituição. E aí, então, com essa orientação nasceu a SETA, que significa Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência. Na época da fundação, era a Sociedade Espírita de Trabalho e Assistência. Então vem daí, era um assistencialismo de cunho religioso, né, dessa época, por esse grupo. Enfim, hoje, né, depois de tantos anos, como que a gente está? Teve até essa mudança também, inclusive de nome, para ficar laico, né, não ter essa relação de religiosidade com os usuários, né? Mas hoje são 7 unidades, é a sede da SETA, que hoje só funciona a administração, toda a gestão, e 6 unidades executoras. Essa aqui do Guaraçaí é uma delas, de serviço de convivência. Tem a do Santana, que também é serviço de convivência. Aqui são 210 famílias, do Santana 300 famílias. Caramba. Um serviço bem semelhante a esse aqui, né, daquele espaço. Tem uma unidade de medida socioeducativa, de liberdade assistida. São 120 jovens, garotos que alguns passaram pela Fundação Casa, alguns nem teve isso, mas a gente também acompanha esses jovens. Tem alguns cursos também lá, curso de barbearia, tivemos curso com a Escola do Mecânico, encaminhando para o mercado de trabalho quando foi possível, e outras orientações todas da medida socioeducativa. E tem um serviço que chama SESF, que são acompanhamentos de famílias que chegam através de algum processo de negligência contra o idoso, abuso sexual de crianças, violência doméstica. Então, as equipes recebem esses processos e vão a campo para trazer essas famílias para o atendimento. Na região norte, o SESF Norte atende 120 famílias, SESF Sul 150 famílias e o SESF Sudoeste 360 famílias. Caramba. Então, são quase 1.300 famílias por mês acompanhadas em todas as unidades. Todas vinculadas com a Secretaria da Assistência de Campinas, né, do município, através de edital que a Secretaria divulga e a gente escreve o projeto, concorre e temos selecionados esses projetos que estão em execução. São 130 trabalhadores, a grande maioria de psicólogos, assistentes sociais e educadores, né, e daí o pessoal de apoio para que eu acho que nasceu com essa natureza da assistência e vocês se aperfeiçoaram muito, né? Acho que eu queria até que você falasse a importância do terceiro setor, né? Porque vocês foram acompanhando as demandas, né? Que começou com um assistencialismo mais direto ali, né? Suprindo as necessidades. Mas a sociedade fica mais complexa, né? As vulnerabilidades, elas se mascaram às vezes e precisa desses instrumentos mais sensíveis para perceber isso, né, Paulo? Sim, nós temos formação continuada, temos supervisão técnica também que a gente contrata para dar apoio para as equipes. A própria secretaria, ao longo do ano, vai oferecendo treinamentos e oportunidades também para esse aperfeiçoamento, né? Todo o trabalho da SETA é monitorado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente tem auditoria também de toda a movimentação.
a Secretaria faz o monitoramento da execução dos serviços nas unidades também, periodicamente. Então, é muito bem acompanhado, né, fiscalizado, na verdade, porque recurso público necessita de ter essa transparência. No nosso portal, no site nosso tem o portal de transparência com toda a documentação, a movimentação financeira de tudo está lá. Então, isso é muito importante, ter essa transparência. E essa história de 52 anos, a gente já atravessou muitas choque econômico, plano, isso e aquilo, e vem vindo a evolução da assistência, né? A gente acompanhou o SUAS, que começou, né, que foi construído, agora é o marco regulatório, o Estatuto da Criança, a gente vivenciou cada uma dessas etapas. E cada vez mais a equipe tem que estar especializada, aperfeiçoada para esse atendimento, né? Para ofertar para a população, para o usuário, um serviço de qualidade. Sim. Um espaço cada vez melhorado, com mais condições, com mais equipamento. Enfim, é busca da qualidade incessantemente, não dá para parar. Aqui no serviço de garantia básica, vocês fazem muitas atividades sempre como um meio para chegar até o assistido, né? É como se fosse uma isca, né? Sim. Traz, aí pode discutir. A gente até viu a oficina aqui de artesanato, mas que foi adaptada aí para falar dos direitos do idoso e tudo mais, né? Sim. De uma forma lúdica, né? Sim. Vamos mostrar um pouquinho, a gente já volta. A dona Iraci até falou um nome diferente que eu não conhecia. Alguma coisa com quebra-coco, será? Não lembro, mas essa era uma brincadeira que eu gostava muito. Ficar soltando sacolinha na janela. Quem morava no 3º andar, ela ia. A Ana Belisário é psicóloga aqui na SETA e vai explicar pra gente da importância dessa roda de conversa, com essa vivência, né, Ana? Bom, nós temos esse grupo de artesanato que acontece todas as quartas e sextas-feiras. E aí nessas 2 primeiras semanas do mês de abril, nós estamos abordando a temática dos direitos da pessoa idosa. E aí nós estamos propondo atividades diferentes. Então na semana passada nós tivemos uma roda de conversa comigo e uma educadora para pensar a infância. Na sexta-feira nós tivemos um bingo, né, dos direitos. E hoje nós estamos realizando uma atividade especial com um convidado, que é o Victor, psicólogo, também trabalhador da assistência social, e ele vem para propor uma reflexão sobre o brincar na vida adulta. Então ele está propondo para a gente, com várias outras ferramentas, que a gente reflita sobre quem nós somos, quem nós éramos quando criança e o que a gente carrega, né, na vida adulta e agora na faixa etária da terceira idade, né, o que a gente carrega dessa infância e o quanto que o brincar é importante também no envelhecer. Então essas atividades são um meio para conseguir chegar no tema que vocês desejam, né? Trabalhar com a turma. Exatamente. No mês de abril vai ser realizada aqui em Campinas a Conferência da Pessoa Idosa. E aí a gente entende que o processo de conferência ele não é tão claro assim, né, para quem nunca participou. Então também é uma preparação. A gente está aqui facilitando a temática dos direitos para as pessoas idosas, para que elas consigam chegar no evento da Conferência Municipal da Pessoa Idosa já entendendo acerca dos direitos, das questões, né, de onde a gente reivindica, o que a gente precisa para a cidade de Campinas, né? A gente está na região leste, que é a região que mais tem pessoas idosas em Campinas, e a gente observa, né, e discute com eles que não tem espaços adequados como esse, mas demais, né, outros espaços que possam receber as pessoas idosas para que elas possam aí ter acesso aos seus direitos, né, enfim. Então esse é o nosso movimento aqui. E aí vocês convidam alguém para ser um representante ou todos podem participar? Vocês fazem essa intermediação também? As inscrições são abertas para qualquer pessoa do município, né? E aí nós convidamos quem tem o desejo de participar, e esse grupo é muito participativo, né? Então todo mundo manifestou interesse, e aí nós fizemos as inscrições, e aí é aberta para o município, né? Nós vamos a partir dessa inscrição que nós fizemos no site da prefeitura. E agora, então, eles tiveram esse convite a descobrir o próprio personagem, né? Através da enciclopédia e tal. E vamos ver como é que eles sentiram essa experiência, né? Exatamente, assim, é uma proposta, né, de fazer a gente olhar pra gente, né? Os livros geralmente trazem histórias muito bonitas, muito completas, né? E aí essa percepção de olhar para um espelho e lembrar que a gente também carrega uma história, né? E no caso das pessoas idosas, uma história bem longa, com muitas vivências, é pra gente começar essa reflexão mesmo, de pensar que, apesar do envelhecimento, né, que para algumas pessoas pode ser uma coisa muito difícil, ainda assim nós somos pessoas, estamos escrevendo nossas histórias, né, e é isso, não tem fase para admirar o personagem que nós somos. O mais importante da nossa vida, né? Exatamente, personagem principal. Obrigada. Imagina, um prazer.
A Isabel frequenta aqui as rodas de artesanato, de quarta e sexta, né? Isso. E não falta, e vai falar pra gente como é que foi pra ela descobrir a personagem mais importante da sua vida. Como é que foi descobrir essa personagem hoje? Ah, foi assim, foi bom. Uma coisa assim boa, né? Porque eu vi a minha própria imagem, né? Uma coisa que a gente costuma olhar no espelho, mais assim, quando a gente vai pentear o cabelo, se maquiar um pouquinho, né? E aqui eu vi uma personagem diferente, né? Assim, uma personagem alegre, sorrindo, né? Onde a gente, assim, entendeu que todos nós, né? Somos um personagem importante, né? Não só dentro de casa, quando a gente olha no espelho, né? Mas diante de mais pessoas, né? Construindo sua própria história, né? Isso. Então, é isso, né? O Ricardo vem aqui para a SETA e hoje fez a atividade do artesanato, que é a atividade da vivência proposta. Como é que foi para você, Ricardo, abrir o livro e ver a sua imagem? Foi muito legal, muito legal. Você acha que você está escrevendo uma boa história da sua vida? Tô com uma boa história da minha vida. Que legal. E você vem para cá sempre fazer artesanato? Eu faço coral e artesanato 2 vezes a semana, quarta e sexta. E você gosta de cantar? Gosto. E artesanato, o que você mais gostou de fazer? Pulseira. Depois você dá de presente ou fica para você? Comigo, eu dou de presente. Depende, né? Depende. Ricardo, você fez amigos aqui? Como é que é? Todo mundo é meu amigo. Todo mundo é meu amigo. Você gosta de vir para cá? Quê? Gosta de vir para cá? Gosto. Muito obrigada, Ricardo. De nada. Quer dar um tchauzinho? Tchauzinho. Então, e esse serviço é um serviço quase um serviço muito mais sutil do que aquele serviço mais pesado da assistência ali primordial, que é a comida, que é a questão da garantia dos direitos, da violação dos direitos, né? Mas vocês têm esse olhar geral para todas essas necessidades, né? Como é que você avalia que a vulnerabilidade era em 70 e agora? Na verdade, acho que surgiram mais coisas. Elas continuam ainda existindo, necessidade de alimentação, de qualidade, de oferta mesmo, né, de alimentos. A gente vê em algumas comunidades que isso é muito, muito necessário. Então, quanto possível a gente conseguir ter a arrecadação, a gente faz a distribuição para as famílias cadastradas, a equipe analisa e vê para a gente conseguir direcionar. Vocês recebem doação, então? Sim, a doação de empresa, a doação de particulares, Legal. A Ceasa Campinas, o Banco de Alimentos, a gente recebe muito hortifruti, a gente separa, monta cestas e distribui conforme a necessidade das pessoas que a gente consegue, né, suprir um pouco disso. Mas talvez por essa questão hoje da comunicação ser muito mais facilitada, o celular e tantas outras coisas, como mudou a sociedade nesses 50 anos. Sim. Então acho que muitas violências que estavam encobertas, elas vieram à tona. Hoje é muito mais fácil até de denunciar alguém que está sendo vítima de abuso, de exploração, de negligência. Qualquer vizinho consegue detectar, ver, filmar, fazer uma denúncia. Coisa que antigamente não tinha esses canais, não existiam, né? Ficava tudo oculto. Muita coisa ficava oculta, eu acredito que muita coisa ficava oculta. Então a equipe especializada nesses temas, com essa abordagem, você vê, para a SETA chegam já os processos que já foram identificados. Então a equipe vai a domicílio para ver, para constatar, para disponibilizar o serviço para a família, para chamar para atendimento individual, atendimento coletivo, para fazer parte de grupos. Nós temos grupos até de adultos que são eles os agressores. Também para essas pessoas que são sabidamente agressores, participar de um grupo e entender de tentar mudar alguma coisa nesse comportamento. Então, o serviço social cresceu de uma forma Isso que eu ia te muito perguntar. intensa. Né? E evoluiu muito, né? Além de crescer, ele evoluiu no sentido de atender a complexidade, né? Complexidade. E nesses anos todos, você sentiu que esse tipo de assistência, com certeza assim, não, você sente que essa assistência consegue abarcar, consegue reverter muitos quadros? Porque, de certa forma, as pessoas também estão perdidas e sem informação, muitas vezes, né? Sim. Não é para o número total de pessoas. Algumas pessoas têm uma resistência para o atendimento. Né? Se chega uma denúncia que é daquela família, então ela tem uma certa resistência até o receio do próprio agressor impedir o acesso da mulher ou da família para o serviço. Mas, de uma forma geral, a gente vê um sucesso muito grande.
porque a gente imagina, a gente não consegue reverter todas as situações, mas se não fosse o serviço, como estaria o quadro? Para tantas famílias que tiveram acesso e conseguiram ressignificar a sua forma de vida, buscar um outro caminho, buscar uma formação profissional, continuar estudo, mudar de residência, as relações, muitas vezes a relação que estava abalada, a relação familiar, é estreitado, os vínculos são reconstruídos, então isso Fortalecido. é um sucesso muito grande quando a gente São vê muitas isso. histórias, assim. Nossa, infinitas. Se a gente começar a contar causos, a gente fica um dia inteiro contando. É isso que faz querer continuar, né? Isso faz querer continuar, abastece. Hoje em dia, os próprios trabalhadores têm sentido um certo adoecimento psicossocial por conta do peso da tarefa, né? Dessas questões. Mas também quando tem os seus resultados positivos, também é um motivador de falar, puxa, eu consegui fazer. Deu certo, eu encontrei uma solução, eu fiz alguma coisa que significou para essa família. Isso é muito importante. Eu entendo que é uma realização pessoal até, além de profissional. A SETA também conta com um quadro que nasceu dos próprios educadores, dos profissionais, uma capacitação que nós tivemos de combate ao racismo. Então tem uma comissão dentro da SETA hoje de combate ao racismo, que se chama Irã Telê. Então ela escuta os profissionais que foram envolvidos de alguma forma em alguma questão racial dentro da instituição, usuários que passaram por essas situações. A gente acessa o Centro de Referência de Campinas, tem uma própria comissão que analisa isso. Temos uma parceria também com o grupo que é a Coletiva Coringa e mais a Fundação FEAC, que se chama Juventude e Diversidades, é para a temática LGBTQIAPN+. Então, com formação para os profissionais e para adolescentes, para jovens, para a comunidade, sobre esses direitos, essas questões que envolvem gênero, envolvem sexualidade. Então, são várias frentes de trabalho que, além das unidades funcionando, tem outras temáticas que perpassam e aí em conjunto para todos. Aí todo mundo cresce, inclusive vocês que estão por trás dos bastidores, né? Sim, e é quando a gente vem para a unidade, né? Por exemplo, hoje que está acontecendo em ver, é diferente de estar lá atrás do computador durante a semana, fazendo questões de gestão, e a gente vê e ouve música, e vê poesia, e vê o pessoal dançando, isso é muito gostoso. E ver a vida ali acontecendo, né? Acontecendo dentro da comunidade, liberdade que as pessoas têm de circular, vir espontaneamente no espaço, falar de coisas boas, alegres, brincar. Isso é muito rico, isso abastece a gente para a semana inteira. Com certeza. Como a gente viu na oficina, né? O protagonista da nossa vida somos nós, né? Nós. Então tem que cuidar desse indivíduo e desse coletivo, né? Sim. Falco, eu queria que você compartilhasse as redes sociais, o site, para quem tiver interesse de conhecer esse trabalho tão bonito, tão fortificado já na cidade, né? Sim, o nosso site é www.setacampinas.org.br. Tem lá algumas informações das unidades todas, endereço, contatos, né, o portal de transparência. E o nosso Instagram também, Facebook, é SETA Institucional. Convidados para participar, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Tem alguns contatos também, quiser acessar a SETA para destinar alguma doação. Parcerias também vocês fazem, parcerias, né? Também, enfim, a gente está aberto para esse canal, né, para que a sociedade toda de Campinas possa estar envolvida. A gente também faz eventos, né? Semana da Pizza, feijoada, enfim, tem bazar, tem várias ações que a gente trabalha que captando recursos da comunidade. Dá para ajudar de alguma forma. De alguma forma as pessoas conseguem colaborar. Muito obrigada, Falco, por nos receber. E no próximo bloco a gente vai falar com o Criso sobre as atividades que acontecem aqui nessa unidade. A gente volta já já. De volta para o segundo bloco hoje, mostrando o trabalho da SETA, uma organização da sociedade civil. Quem vai conversar com a gente agora é o Criso Martins, que é o coordenador técnico aqui do Jardim Guaraçaí. E muito obrigada por nos receber aqui, nessa sede tão efervescente, né? Nós que agradecemos a presença e que bom que vocês vieram conhecer um pouco do nosso trabalho, o que é esse serviço, né? Que é o nosso serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, né? É um serviço que é tipificado pela Prefeitura, né, de Campinas, né? Nós executamos esse serviço, né? Hoje esse serviço ele é oferecido pela Proteção Social Básica, né? O serviço de convivência, ele tem como objetivo principal, assim, a formação de grupo,
né, a proteção e a garantia de direitos, né, daqueles conviventes e conviventes que participam, né, das atividades. E os grupos, eles são formados por algumas atividades que a gente costuma dizer que é a nossa ferramenta, né, do trabalho. Essa ferramenta de trabalho seria as atividades artísticas, atividades socioeducativas, né? Atualmente elas são divididas por cunhos, né, que a gente chama de cunhos recreativos, esportivos, artísticos, artesanais e socioeducativos. Todos eles com esse objetivo de fortalecimento de vínculo, de fortalecer os vínculos familiares, os vínculos entre os grupos, né? E sempre essa informação e trazendo para todos a garantia do direito, a informação sobre o direito de cada convivente que participa, né? Atualmente a gente trabalha com um público intergeracional, então temos o atendimento com crianças a partir de 6 anos, depois temos com adulto, com idosos e temos o objetivo também de atingir a faixa etária jovem. Legal. Estamos aqui localizados na região leste de Campinas, né? Essa região é uma região atualmente pelo censo, né? A gente vem percebendo que é uma região que tem uma moradia maior para pessoas idosas, então a gente também vem focando nesse público, mas também o grupo de jovens, né? Na faixa etária entre 25 e 35 anos, que não aparece muito no serviço de convivência. É verdade, sempre são jovens que estão na escola, ainda no ensino médio, né? É isso, então tá nesse lugar do estudo, do trabalho, né? E o serviço de convivência, ele tá para todas essas faixas etárias. E aí é engraçado que eles veem essa leitura de que tá mais para criança ou mais para adulto e idoso, né? E aí a gente vem aos poucos assim tentando na região do Flamboyant, né, que a gente é referenciado pelo CRAS, e o nosso CRAS é o microterritório do Flamboyant, que hoje ele é contemplado pelos bairros Buraco do Sapo, Flamboyant, 31 de Março, Jardim Línia, né? Então a gente, quanto SETA, a gente faz a busca ativa nesses outros bairros. Então a gente hoje está localizado aqui na Natividade da Serra, no Guaraçaí, mas a gente vai fazendo parcerias com o posto de saúde, né? Fazendo atividades dentro do posto de saúde, com as escolas, né? Hoje a gente tem uma atividade que a gente faz uma vez por mês dentro do EJA. Que legal. Educação de jovens e adultos, né? E sempre nesse lugar da garantia do direito, né? De proteção, né? E aí, dentro da política da assistência, a gente tem algumas temáticas, né? Tem a temática do 18 de maio, que é o Dia Nacional contra o Abuso Sexual da Criança e do Adolescente. Então a gente faz também no território palestras, atividades, brincadeiras, né? Desde com as crianças, da identificação do que é isso, do que é o abuso, né? Até o adulto, público, né? Que eles isso. Até o adulto na questão de proteção das crianças, né? A gente costuma dizer, né? E eu acho que está na lei, né? No estatuto, que é dever de todos a proteção da criança, né? Sim. Dever do Estado, da família, da comunidade, né? E aí a gente segue também a filosofia um pouco africana, né? De que é preciso de uma aldeia para poder cuidar de uma criança. Então todos são responsáveis por essa criança. Sim. Então nessas temáticas a gente também tenta levar para todas essas faixas etárias no sentido da proteção, né? Então tem 18 de maio, trabalhamos também com a questão étnico-racial, pensando na própria auto-identificação, autodeclaração, né? Pensando nesse público que é atendido, hoje majoritariamente negros e negras, né? E por que esse público né? Então a gente faz essa reflexão também, né? Por que eles estão na margem, não estão dentro do lugar de prioridade dentro das políticas, né? E que sim, a gente faz esse recorte racial, fazemos esse recorte de gênero, trabalhando também com gêneros, com os grupos, identificando o que é gênero, aceitando esses novos tipos de gêneros que vêm sendo debatidos aí na pauta, né? E a própria diversidade, né? A diversidade que
dentro de um próprio grupo mesmo, de um grupo de 5 pessoas já é diverso. Imagina num grupo aqui grande, assim, uma população grande que a gente atende aqui, né? Um protagonismo em todas as camadas, né? A metodologia do serviço de convivência, ela é baseada por 3 eixos, né? Que é o eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade. Legal. Então tá nesse lugar também do eu, identificação, autodeclaração, identificação de gênero, de sexualidade, né? E aí eu com o outro, do respeito, de entender o outro tipo de pessoa, né? E eu com a cidade, a circulação, o direito de estar nos espaços públicos, frequentando lugar de cultura, de lazer, né? Então essa metodologia do serviço de convivência. E aí a gente trabalha com percursos, que a gente chama, né? Que são pequenos ou grandes, depende do grupo, porque a gente planeja tudo com os grupos. Então isso é também uma metodologia muito importante, que a gente ouve, está o tempo todo escutando a comunidade. Qual é o desejo da comunidade? O que a comunidade está real necessitando, né? Tirando um pouco dessa política que tinha antigamente, no lugar de que, eu acho que você precisa disso, eu acho que você precisa daquilo, né? Não, vamos escutar o que real a comunidade quer. Escutativa, né? Tudo nasce daí. O tempo todo. Então, as oficinas também vêm desse lugar. Também vêm desse lugar. O que vocês gostam? Eu gosto de desenho, eu gosto de artesanato, eu gosto de cantar. Então, é a partir daí que vem também a escrita do nosso plano, né? A gente escreve o nosso plano pensando, esse grupo gosta disso, esse grupo gosta daquilo. E aí pensa-se no percurso, nesse percurso que ele pode ser desviado, Sim. Ele pode ser pausado e aí ele pode continuar um outro percurso, ele pode voltar para trás, né? Pensando nessa construção coletiva do que os grupos querem. Né? É dinâmico, né? Isso, e você é pedagogo, né? Isso. Também artista, né? Sou ator, sou sapateador, que cantor, legal. Né? Precisa ter esse olhar bem clínico para fazer essa percepção do que está rolando, é muito vivo pelo jeito, né? Hoje, atualmente, dentro da nossa equipe, né, aqui no Guaraçaí e no Jardim Santana, que são os 2 serviços da SETA que tem proteção social básica, né, que são serviços de convivência, a gente tem na equipe uma coordenação, um pedagogo, né, ou pedagoga, temos o psicólogo, temos o assistente social e os 2 educadores de referência. E mais os educadores das oficinas, que a gente chama os educadores de linguagem. Né? Então é uma equipe preparada, né, o tempo todo estudando sobre esse percurso, qual que é esse percurso, né? E essa equipe que eu falo primeiro da coordenação, o psicólogo, ela está atento nesse lugar de que as famílias estão precisando, né? Porque às vezes tem demandas coletivas, mas tem demandas individuais. Sim. Às vezes precisa de alguma sessão de benefício, algum acompanhamento mais perto, ou encaminhamento para outros serviços, né? Que hoje a SETA também tem outros serviços, né? Mas a gente, dentro da região leste, a gente faz encaminhamento também para outros serviços. Posto de saúde, educação, serviço da média complexidade, né? Então... Cris, quem assiste não está nem imaginando, né? A gente passa na frente da entidade, vê as oficinas de canto, que a gente vai mostrar um pouquinho já, mas não imagina a complexidade de tudo que vocês estão por trás conseguindo abarcar, né? Sim. Não imagino por conta disso, né? E eu acho que o serviço de convivência está nesse lugar também, de garantir o direito, fazer com que as proteções sejam seguidas, mas nesse lugar do lúdico, Sim. da atividade onde a pessoa se sinta bem, onde ela se sinta acolhida, ouvida, né? Então, onde ela consiga estar bem, né? E aí, esse estar bem faz com que ele também reflita sobre os seus direitos, aqueles que não estão sendo garantidos, né? E aqueles que estão sendo violados. Sim. E como que a gente pode conseguir garantir que todos que frequentem tenham a garantia de direito, né? E seja uma referência também para essas pessoas no caso de uma violação de direitos, né? Sim. E a gente está aqui ouvindo uma música de fundinho, que o coral tá todo vapor lá embaixo, né? Vamos mostrar um pouquinho então e a gente já volta, né, Cris? Sim.
Coré, o educador social que ministra aqui as oficinas de coral e vai falar pra gente da importância de brincar e cantar, né, Coré? A minha aula, ela é quase uma aula espetáculo, né? Claro que a gente vai tentando usar todos os conhecimentos do Paulo Freire, que é nosso educador mor, e que trabalha com a educação popular e que nos ensinou como lidar com as pessoas, humanizando, né? E reconhecendo a força da nossa ancestralidade, tanto dos povos originários e africanos. Como é que é resgatar isso nas pessoas? Elas estão aqui tão felizes, entregues, né? Todo mundo tem um cantor dentro de si, Coré? É uma experiência de vida muito intensa, né? Então, assim, estando aqui na roda, a gente sente a confiança de poder falar de qualquer assunto. Então, a gente está sempre conversando muito, contando nossas histórias pessoais, falando dos nossos desejos e abordando também os nossos direitos, né? Como idosos, como crianças, como cidadãos, né? Aqui, então, o espetáculo é a vida de cada um, né? Exatamente. Cada um tem uma história linda para contar e compartilhar no grupo. O que você sente nesses anos trabalhando com isso? Qual é o retorno que você tem das pessoas? Bom, eu sou educador social desde 1990, né? Hoje eu sou presidente da ESP, que é a Associação dos Educadores Sociais do Estado de São Paulo. Então, a experiência da educação social, ela constrói a pessoa. Então, posso dizer que hoje eu sou o que sou por conta da educação social, né? Já trabalhei com educação formal e também tento, dentro do espaço da educação formal, que é um espaço que vem de uma educação mais militarizada, mais controladora, vamos dizer assim, transgredir e levar uma educação mais aberta, mais horizontal, mais da roda. Mais forjada na ancestralidade. Exatamente, mais forjada na roda, na experiência de poder cada um contar a sua história e ser ouvido, né, ter voz nessa roda. Obrigada, Coré. Obrigado você. A Terezinha tá vindo aqui para as reuniões de artesanato faz 2 meses, né, Terezinha? Tá gostando? Eu tô amando, viu? Tô amando muito que aqui, as pessoas muito legal. Tô amando muito aqui. Fez algumas amizades já? Nossa, bastante. Por todo canto que eu vou, eu faço muita amizade. Sorrisão, né? E hoje? Hoje eu tô gostando também, viu? Tudo legal, as meninas, todo mundo. E quando você abriu o livro e viu que o personagem mais importante era você, o que você achou? Achei muito lindo. Tá gostando de construir a sua história? Eu tô adorando. De tudo que você vem pra cá, o que você mais gosta de aprender, o que marcou mais, assim, nesses 2 meses, que é pouco, mas já marcou, né? Estou fazendo artesanato e faço com Corel também. E cantar é legal também? É muito legal. Faz a diferença na sua vida, né? Faz muito bacana mesmo, viu? Obrigada. Nada. A Antônia já vem aqui há 1 ano e vocês viram que ela é uma cantora muito entregue, né? Você gosta de vir pra cá, Antônia? Eu amo vir pra cá. Quando eu não posso, fico assim, de coração partido. Faz falta. Porque cantar faz bem. E esse grupo aqui é maravilhoso, né? A equipe da Seta. Eu vim a convite do amigo Criso e Guilherme, que eles foram lá na praça fazer o convite. Eu, como já participo do grupo de canto da igreja, eu queria melhorar a minha voz, aí vim pra cá. E tá curtindo aqui, tá aproveitando? Amando isso aqui. Além do coral, você faz outras atividades? Só mesmo lá na praça, participo lá das atividades. E aqui, fez amigos? Todos aqui a gente tem alguns que já participam lá também. E aqui fez bastante. É uma família. E para quem está em casa e tem vontade, não vem, o que você diria para a pessoa ir cantar? Eu diria, eu insisto muito, e principalmente com a minha irmã, né? Insisto muito para ela vir. Eu falo, aquilo é uma beleza, uma terapia pra gente.
cantar, soltar a voz, fazer amigos, trocar experiências, é tudo. Tudo de bom. Tudo de bom. A Ivani é toda artística e além do coral ela dança. Conta pra gente o que você gosta mais de fazer. Você além de cantar toca também, né, Ivani? Toco e danço mais. Eu gosto mais de dançar e cantar. Essa daí é coisa que eu gosto de fazer. E bordar, você sabe? Bordar em casa. Faz tempo que eu estava parada, né? Então eu ficava bordado. Então eu ainda estou meio, sabe, meia coisada, mas como a médica falou para mim continuar, então eu estou continuando, né? Hoje é a primeira vez de novo que eu estou voltando para cá. Eu não estava vindo, porque eu vinha, sempre vinha, mas eu não. Agora eu estou continuando de novo, porque a médica falou para mim vir fazer, que eu estou fazendo TO na PUC. E você está gostando de cantar e tocar? Eu gosto. Desde pequena eu gosto de cantar, dançar. Eu dançava mais com meus amigos fora daqui. Assim, na mesma rua que nós coisava, a gente ia lá para casa dos meus amigos, que a gente chamava de vozé, né? Tinha a vó Rosa e tinha o vozé. A gente brincava com os netos dela. Então, aí a gente dançava lá, dançava forró, dançava mesmo, você sabe? É o que a gente gostava de fazer. Quem gosta de dançar, gosta de cantar também, né? Eu gosto de dançar, cantar, fazer corrida também, era tudo que eu fazia, né? Agora tá de volta, aos pouquinhos vai voltando, né? De volta de novo pro grupo e... Isso aí, bora cantar. Cantar, né? Cris, então é isso, a gente viu uma das oficinas, né, que a gente viu também no primeiro bloco, agora o canto, tão vivo, tão efervescente, a diferença que faz na vida dessas pessoas, né? Para quem quiser conhecer o trabalho, é possível acessar vocês pelas redes sociais e tudo? Sim, a gente tem nosso Instagram, @seta-institucional, né? E tem o nosso site, www.seta.com.br. Lá a gente consegue também a gente posta normalmente diariamente as nossas atividades externas, internas, né? E tudo que está acontecendo nas todas as unidades que a gente tem na Seta. E para você que gostou desse programa e quiser rever ou compartilhar, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas, Mãos Solidárias Seta. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.